Fala pessoal, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, tudo bem? Tô dando um oi para todo mundo aqui, a Gissa tá chegando, Suga, boa noite, Vinícius, tudo bem? Paulo, tudo bem? Pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou José Paulo Parra, diretor regional da Federação Brasileira e hoje eu vou ser o host de vocês nessa live, que também é um podcast, não se esqueçam que essa live agora é um podcast. Antes de eu continuar aqui, vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem? Alguém me dá um joinha aí para saber se a gente pode seguir ou se precisa fazer algum pequeno ajuste por aqui. Vinícius, tá tudo bem? Vamos lá. Gente, essa live é uma iniciativa da Federação Brasileira de Veículos Antigos aqui, na diretoria, né, na gestão do nosso querido Altair Manuel, nosso presidente. Mandar um abração para ele. Espero que seja tudo bem por aí, Altair. Lembrando que essa live acontece mensalmente, a federação transmite aqui no Instagram, são 4 programas sobre diversos temas, né, do automobilismo nacional. E toda semana tem um tema diferente. Eu aqui do Talk Show, eu entrevisto alguns associados, empresários, colecionadores, autoridades e todas as figuras ligadas ao antigo mobilismo nacional, né? Mas tem também o Papo de Rally com o Marcelo Mantelli, que é muito bacana. Tem a Hora Delas com a Gissa Bifano, que é simplesmente sensacional. E o o Tempo Técnico com o Pagotto, que é imperdível. O Pagotto falando sobre qualquer coisa técnica, tem que parar e escutar, né? Gente, é uma horinha de muito conteúdo, muita descontração, é muito bacana. Esse aqui é um veículo muito importante para que a federação possa fortalecer o compromisso com os clubes, né? E divulgar a paixão do brasileiro pelos veículos antigos. Vamos lá? Hoje nós vamos bater um papo com uma pessoa muito legal, muito... Olha aqui, ó, eu tenho muito prazer de falar que hoje a gente vai bater um papo com o representante da Motul, a Motul que é parceiraça do antigo mobilismo mundial e, como não podia ser diferente, aqui no Brasil é parceira da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Nós vamos bater um papo com o Rafael. Rafael é gente boa, conheço ele, entende tudo de lubrificante. Acho engraçado, às vezes a gente fica falando óleo, né? Mas na verdade o termo correto é lubrificante. Deixa eu só encontrar aqui Aqui, ó, o Rafael, ele é engenheiro de materiais, ocupa posto de gerente de produtos, está à frente do departamento técnico, cuidando de toda a gama de produtos da Motul no Brasil há mais de 5 anos. Meu, é o cara que vai saber falar pra gente tudo sobre lubrificantes. Vamos lá. Deixa eu ver se o Rafael já tá por aqui. Aí a gente joga ele pra dentro e começa a bater um papo. Acho que ele tá chegando aí. Pessoal, é o seguinte, a dinâmica hoje vai ser... Ó, o Rafael aí. A dinâmica hoje vai ser um pouquinho mais rápida. Quem tiver alguma perguntinha, alguma coisa, vai mandando aí nos comentários que a gente vai respondendo na medida do possível. Tudo bem? Deixa eu afastar um pouquinho aqui que eu fechei e estourei a câmera ali. E aí, tudo bem? Oi, Parra, tudo bom? Boa noite para você bom. E para todo mundo aí que está acompanhando. Legal. Meu, antes de mais nada, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito aí o convite para participar da live da Federação. Mandar um abraço para o Fukuda, que eu vi que ele já está aí também, todo o pessoal da Motul. Obrigado por serem parceiros da Federação, parceiros do Antigo Mobilismo e por ter aceitado, né? Vir aqui bater um papo com a gente e falar um pouquinho mais sobre os lubrificantes, sobre a história da Motul e tudo isso. Imagina, é um prazer estar aqui com vocês aí e poder falar desse assunto que é tão interessante, que é o lubrificante. É isso aí. Escuta, me fala um pouquinho de você, antes da gente começar a falar das questões técnicas da Motul. Se apresenta aí para o pessoal, fala quem é você e qual que é o seu envolvimento com automóvel antigo. Porque eu acho que para você ter escolhido a profissão que você escolheu, algum envolvimento mínimo com automóvel, com mecânica, com motor, você tem que pelo menos gostar. E gostou tanto que levou isso super a sério, né? Então, fala um pouquinho de você aí, você enquanto CPF mesmo, você da sua pessoa, um pouquinho, para a gente te conhecer um pouco melhor. Legal, pá. Bom, é isso mesmo, assim, até sem querer puxar muito peixe para a empresa que eu trabalho, né, mas um dos valores da Motul é você ser uma pessoa apaixonada, e realmente todo mundo que trabalha ali dentro, isso é legal, você sentir lá dentro, que todo mundo realmente gosta bastante do que faz, e é bem como você falou, trabalhar com isso, mistura esse hobby com o trabalho, né?
Desde pequeno eu sempre gostei muito. Minha mãe falava sempre, desde pequeno, assim, de bebê mesmo, quando eu estava andando no carro. Ela falou que eu ficava quase saindo, assim, da cadeirinha do bebê conforto para ficar olhando as rodas dos carros, os carros passando. Que legal. E, enfim, eu sempre gostei muito disso, sempre de alguma forma eu tive envolvido com esse meio, mesmo não trabalhando com isso. Me formei na engenharia de materiais, fui para o mercado, não consegui trabalhar nessa área que eu estou hoje, que eu gostaria, que fosse relacionado com automóvel, até o momento que eu falei, pô, peraí, eu preciso parar um pouco e realmente pensar e chegar onde eu quero, né? E aí eu comecei a buscar oportunidades até que chegou a Motul. E hoje, Legal. como eu te falei, mistura-se hobby com trabalho. Realmente é um prazer poder trabalhar com o mundo dos automóveis e dos lubrificantes também, que é um mundo muito interessante. Rafael, você é de onde? Eu sou daqui de São Paulo. Sempre Você é de morei São aqui, Paulo? me formei lá fora, né, no interior de São Paulo, Universidade Federal de São Carlos. E aí Aqui em São voltei para Carlos, cá. pô, eu sou de Ribeirão Preto. São Carlos é do ladinho aqui. Então tá do lado, pô. É uma horinha aí É, de estrada, numa retona, tô em Ribeirão. dá um pouquinho menos de uma hora. Bem andado, dá um pouquinho menos de uma hora. Minha esposa é de São Carlos, e ela veio também para cá, para São Paulo. Então, eu sempre Legal, estou nesse eixo aí, São Paulo, São Carlos. legal, bacana. E você curte carro antigo também? Você tem carro antigo? Você já frequentou algum evento? Qual que é a sua experiência aí, pessoal, com esse universo nosso aqui de carros antigos? Bom, eu acho que quem gosta de automóvel, de uma maneira geral, não tem como não gostar de qualquer segmento, né? Eu acho que particularmente, à medida que eu fui avançando aqui na idade, eu comecei a prestar um pouco mais atenção nesse meio. Eu confesso que antes o meu negócio era carro mais moderno, carro mais novo, mas hoje eu começo a olhar com mais carinho, até minha esposa fala, pô, mas você tá ficando velho e tal, você tá gostando dessas coisas mais clássicas. Não, peraí. Tem nada a Velho é ver. muito diferente de clássico e antigo. Pera lá. Cara, você tem que falar para ela assim, ó, você não tá entendendo, eu tô refinando o meu gosto, entendeu? Eu tô buscando que a coisa tá ficando mais qualificada, entendeu? Eu tô afinando a coisa, não tem nada de velho nisso. Velho, não fala velho que o negócio pega. Você fala, ó, na melhor das Pra hipóteses, chegar gente e num pra evento carro, né? grande, e fala, não, falar que é velho, você chega num grande evento e fala que é um monte de carro velho, cara, na melhor das situações, a pessoa vai ficar falando sozinha lá, entendeu? Na melhor das situações, a pessoa vai virar e vai embora, ela vai ficar lá falando sozinha, e isso, assim, é o que pode acontecer de melhor com ela, entendeu? Não é muito Exatamente. legal, não. Mas ela tá Oi, aprendendo. você já foi em evento aqui no Brasil? Qual que é a sua experiência aí com evento de carro antigo aqui? Eu costumo frequentar principalmente as coisas de mais, vamos dizer assim, mais acessíveis aqui em São Paulo, né? Eu ia, por Tá, exemplo, ali para Luz, enfim, os leilões aí de você também, de vocês sempre que dá para acompanhar. sim, Mas eventos maiores assim, a gente acompanha mais, realmente eu acompanho mais um pouquinho por fora, não presencialmente. tá. Chegou no momento também, você está há 5 anos na Motul, né? Exato. Tem 2 anos que as coisas estão bloqueadas aí. O último evento que a gente teve, se eu não me engano, foi 2019. Então, assim, acabou, você tinha uns 3 anos, eu acho que não tinha tanto envolvimento ainda, né? Da Exatamente. Motul, dessa linha Classic e tal, mas se prepara que 2022 está chegando, meu amigo. Você se prepara que você vai ver que bacana que é. Se Deus quiser, ano que vem a gente tem o Brasil Classic Show lá em Araxá, a gente tem Encontro Brasileiro, o EBA em Águas de Lindóia, tem Encontro Paulista em Vinhedo, são Lindóia. eventos assim, são eventos fabulosos, cara. Você vai ver que coisa legal que é, que ambiente. Os carros, assim, a gente não precisa nem ficar falando que são realmente fantásticos, né? Mas o ambiente, as pessoas, o clima de camaradagem, sabe? Eu estou muito ansioso para ver 2022 acontecer, porque eu tenho certeza que está todo mundo com saudade de todo mundo, cara. A pessoa é muito unida, é uma relação muito engraçada. Você fica sem ver a pessoa 1 ano, 6 meses, e assim, um mora no sul, outro mora no norte. E quando se encontra, parece que é vizinho, cara, parece que é parente, sabe? É uma relação muito bacana, cara, mas muito legal mesmo, entendeu? É uma Você família, né? Eu vai. já pude sentir isso, é muito legal.
Você vai gostar do ambiente, viu? Escuta, vamos falar da Motul? Me fala um pouquinho da Motul, cara. Para quem não sabe, a Motul tem um envolvimento internacional. A Motul é uma indústria de lubrificantes, né? Uma empresa francesa, né? E ela tem uma parceria técnica, se eu não me engano, com a FIVA. Para falar aqui agora só sobre os carros antigos, porque a Motul tem um super envolvimento com o automobilismo também, o motociclismo, né? A gente sabe que a Motul patrocina e está presente aí com rally, com motovelocidade, com uma série de campeonatos de velocidade mesmo, né? E que é fabuloso. Eu tenho vários amigos, já usei aqui alguns carros, os produtos, o aditivo Motul. Quem é do trecho sabe do que a gente está falando. Né? Quem é do pau aí sabe do que a gente está falando, que o Motul faz milagres. Mas não é disso que nós vamos falar hoje, entendeu? Vamos falar aqui da linha Classic. Eu trouxe até uma lata aqui, cara. Olha que bacana. A galera que está em casa, ó, que não conhece, eu acho que é disso aqui que a gente vai falar hoje. Olha que embalagem legal, que produto bacana. Ó, só para vocês entenderem, isso aqui parece uma lata de azeite daquelas antigas, só que grande, né? Porque aqui tem 2 litros, ó. Então, é uma lata bem legal. E ela muda, né? Essa lata tem várias versões, né? Tem ela mais antiga, que ela é dourada, tem preta. A intenção é fazer uma coisa bem colecionável também, né? Exatamente. Eu sou muito suspeito legal. de não para falar, né? Mas ao vivo ela é muito mais bonita. Muito legal, de fazer cara. na lata, né? De aço, Aí, ó. uma embalagem diferenciada aí para preservar mais o produto. Realmente é bonito. Fala aí da Motul, da linha Classic, do envolvimento da Motul com o automóvel antigo. Se você quiser começando a falar lá de fora e chegar aqui, vamos embora. Eu sei que a Motul tem um super envolvimento com o automóvel antigo, né? A Motul, falando de uma forma mais global, geral, né, é uma empresa, obviamente, multinacional, francesa. Hoje a sede, fábrica principal fica lá na França, mas o grande diferencial dela é que, apesar dela ser uma multinacional, uma empresa globalmente presente, ela é uma empresa que ainda ela é de uma família francesa que está aí desde o começo lá atrás, que adquiriu a operação lá dos Estados Unidos. Na verdade, ela surgiu nos Estados Unidos e depois foi comprada por essa família francesa. E até hoje o maior acionista é essa família francesa. Então, de novo, apesar de ser uma multinacional muito grande, ela é uma companhia que se atém bastante a valores. Por isso que a gente se preocupa muito com esse tipo de público, esse segmento dos clássicos também. Bom, o Suga tá aí assistindo, o Fukuda também, eles já escutaram essas histórias aí, mas... Fukuda, para quem não conhece, mecânico de mão cheia, blogueirinho, ele tem um blog, galera, segue ele lá, ele é o cara que manda super bem, fala super bem o Fukuda, né, Rafa, mandar um abração pro nosso blogueirinho Fukuda aí. E é o cara é o cara que tá com a linha Classic no Brasil hoje, né? Ele que tá... Exatamente. Daqui a pouco a gente vai falar, porque em algum momento a gente vai falar como é que a pessoa faz para adquirir o produto da Motul, essa linha, que obviamente é um produto específico, é um produto hiper segmentado, né? Mas que está disponível aí para qualquer um, basta apertar o botãozinho certo. Você estava falando do envolvimento, então, que é uma empresa praticamente familiar ainda. Para traçar um paralelo com o universo dos carros, daria para usar a Ford mais ou menos como uma referência, né? Que a Ford ainda está na mão da família, aquela história toda, né? Então, a gente leva muito a sério essa questão dos valores e até um dos familiares, né, estava até pouco tempo aqui no Brasil, então a gente tinha bastante contato pessoal com ele e ele fazia muita questão de falar bem forte assim, de algumas questões de como se portar, enfim, a questão da qualidade da Motul, ou seja, o que realmente representa a empresa e esses valores que são importantes de manter. Então, esse paralelo que você falou aí, principalmente com a Ford, até com o mundo dos clássicos, Sim. E o envolvimento também dessa família, particularmente com esse mundo também, que eles são realmente pessoas que gostam disso e se envolvem com isso, você percebe desde como que a companhia vê esse mercado até chegar na linha de produtos, né, que é mais o meu mundo aqui no Brasil. Sim.
O pessoal tá mandando perguntas, eu tô olhando aqui, às vezes baixando a cabeça, a galera tá mandando perguntas aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a responder, mas o Cláudio Rome já falou que tem um MG e que com lubrificantes nacionais, né, o carro fumava, e que aí ele passou a usar um Motul 2050 e o carro parou de fumar, entendeu? Não, isso aí é Bacana. super interessante, porque, assim, já entrando na questão de produto, né? A gente conversou aquele dia no leilão rapidamente a respeito disso. O grande desafio é você ter um produto de época que segue as especificações de época fielmente, de forma legítima, né? Com o máximo que a gente tem hoje de tecnologia, mas sem você Uhum. deixar essa especificação clássica e de época. Porque aí você consegue esse resultado, ou seja, você tem um produto de época, mas de uma qualidade muito boa, aliado à tecnologia que você tem hoje, ou seja, é um óleo 20W50 mineral, mas que Sim, consegue ter esse desempenho, por exemplo, de não ter um consumo elevado de óleo. sim. Escuta, vamos começar a falar de lubrificantes, então, que eu acho que o pessoal já está aí fritando, tá mandando mensagem aqui, tá? O pessoal tá perguntando. Bom, vamos lá. Vamos fazer um bate-bola para ficar uma coisa bem, bem simples, bem didática, para a gente conseguir explicar para o pessoal qual que é a diferença, obviamente, não só da Motul, mas especialmente dessa linha Classic. Então, por exemplo, eu tenho aqui um óleo 2050, certo? Só que Exato. no posto aqui da esquina também tem óleo 2050 para vender, certo? De N marcas. Qual que é a diferença desse óleo aqui da linha Classic e para qualquer outro óleo 20W50 ou 30 ou 20 ou o que for? Qual que é a diferença básica da linha Classic? A galera sabe que tem o SJ, SL, vamos passar por isso aí. Quanto mais, né, quanto maior a segunda letra, mais moderno é o lubrificante, né? Então, explica para o Exatamente. pessoal, para eles entenderem qual que é a grande sacada desse produto. Essa é uma pergunta ótima, porque talvez seja o que sintetiza tudo o que tem de diferente e o que diferencia esse produto dos demais, né? Uhum. Geralmente, quando a gente está falando de um óleo para clássico, a gente está falando de duas coisas. Viscosidade mais alta, porque era o que se exigia na época, e normalmente básicos minerais. Se Então, você for peraí, para o o mercado, que que é viscosidade? Vamos lá, para a galera entender mesmo. O que é sim, legal, viscosidade? Viscosidade, por exemplo, se você pegar a água e o óleo e o de mel. cozinha, o azeite, isso é a viscosidade. A água tem uma viscosidade menor do que o óleo e o azeite, não é isso? E Exato. por que que os óleos, os motores antigos, eles pedem uma viscosidade mais alta e os motores... Tem carro hoje que usa 0,5, 0,15 de especificação. 0,30 já é uma coisa quase ultrapassada, né, para motores de performance. Qual que é essa pegada da viscosidade? A viscosidade é exatamente isso que você falou, é um exemplo perfeito. Você compara a água, por exemplo, com o mel. O mel é bom porque pensa no mel que ficou dentro da geladeira. Você nem consegue tirar ele do frasco se você não esquenta. Então, Uhum, a viscosidade é a resistência do fluido para se movimentar, por exemplo, dentro do motor. A água uhum. se movimenta de maneira fácil, o mel não. Então, o mel tem uma alta viscosidade. Como que a gente sabe isso em um óleo? É exatamente isso que você mostrou na lata, 20W50. Isso é a viscosidade do óleo, o grau de viscosidade dele. Quanto maior for o número, maior vai ser a viscosidade. A gente tem dois números porque esse é um óleo multiviscoso. Então ele tem um comportamento a frio e a quente e funciona bem tanto no inverno quanto no verão, né? Que não acontecia De antigamente também porque 20, ele tinha o de monograu. 20, que nem nesse aqui, por exemplo, ele é de 20 a 50, certo? O Mas o, 20 é o comportamento dele a frio. tá, a hora que você vai dar a primeira partida no motor, Exatamente. temperatura ambiente, né? Ali o carro Isso. paradinho, ficou a noite inteira lá quietinho, na hora que você vai dar a primeira partida, é o 20. Exato. E o E o 50 50, é o comportamento dele a quente. Ou seja, na quando o hora que você motor está lá tá já trabalhando. com carga máxima, pressão, bomba funcionando, as galerias cheias, ele já está Exatamente. com outra resistência, porque o motor aqueceu e essa história toda. E o óleo tem que manter a viscosidade para atender o motor em todas as cargas de operação, não é isso? É aí que está uma das grandes Exatamente. sacadas, né?
E aí, como eu tinha falado, né, você tem duas características básicas aí quando a gente está falando dos clássicos. A viscosidade e o tipo de óleo básico. Ou seja, a viscosidade é essa característica física e quando eu estou falando de óleo básico, eu estou falando de matéria-prima. Do que é feito esse óleo. O óleo mais moderno, ele é um óleo normalmente que a gente chama de sintético. Ele é um óleo feito sob medida, de qualidade melhor, só que não necessariamente melhor para um carro antigo. Porque na época... Por muitas que vezes não? Por que não? Por que um óleo moderno, por exemplo, eu tenho um Ford V8 com motor iBlock, é um Galaxy, que é um motor que aqui no Brasil é um motor dos anos 60, final dos anos 60, mas que a origem desse motor de projeto é lá dos anos 50, ele é a segunda família de motores da Ford, ele veio logo depois do Flathead, ou seja, é um motor super antigo. Por que eu não posso usar um óleo moderno, da Motul mesmo, mas por que eu não posso usar um óleo moderno nesse motor? O óleo moderno, ele está adaptado, obviamente, para a tecnologia moderna, mas principalmente materiais modernos. Uhum. E o óleo tem uma característica, uma função, na verdade, muito importante, que é a detergência dele, que é a capacidade para manter o motor limpo. O motor, você tem entrada de combustível, você tem combustão, você tem ar, você tem fuligem, toda essa sujeira, essa acidez vai ficando dentro do motor. Então o óleo tem que ser capaz de dissolver de lidar isso. com tudo isso, Exatamente. Um óleo moderno, ele tem uma altíssima detergência e os materiais dos motores modernos estão aptos a trabalhar com esse tipo de óleo. Agora, antigamente não existia essa tecnologia. O óleo mineral, ele tem uma detergência muito mais baixa. E os materiais de época estavam adaptados para esse tipo de óleo, que é o óleo mineral. Pessoal, o Rafa, quando ele fala materiais de época, a gente está falando, o Fukuda deu um toque aqui atrás, eu estava esperando o momento para falar sobre isso. Você pega um motor de um Fordinho, ele é feito de ferro, aço, né? E basicamente é isso. Você tem junta, que é uma junta super simples, aí você tem cortiça, você tem... como é que chama antes do retentor? Putz, me fugiu a palavra agora. Nossa, que usa na ponta do vira aqui, antes dos retentores, gacheta. Você tem gacheta. Uhum. Gacheta é um barbante betumado. Então, assim, você tem todos esses... É sério que você tá rindo? Já pegou uma gacheta na mão? É um cordão, eu já vi. cara. Eu já vi. Ele é um cordão, não é brincadeira, é um cordão de algodão, de um algodão grosso lá, betumado, cara. Uma fibra, né? Aí você coloca, você tem um tiozinho especialista desses das antigas, que ele, pra assentar no bloco, ele colocava e batia com um martelinho de madeira, entendeu? Aí ele passava um negocinho lá, colocava o vira, girava na mão para ele dar uma sentada assim, parecia que tava abrindo uma massa, entendeu? Depois ele vinha com a capa tal e fechava. Cara, você precisa ter um produto que não vai ferrar com essa gacheta. Basicamente é disso que a gente está falando, né? O material do cabeçote, das válvulas, sede, tudo que tá ali, o óleo tem que respeitar o período que foi produzido, né? Exato. Mas principalmente esse tipo de material, gacheta, vedação, selo, enfim... Lá atrás, quer dizer, hoje, né? Vamos falar de hoje, que é mais fácil. É tudo sintético. Viton, são materiais muito mais modernos. Antigamente, era orgânico. O que significa você falar que é orgânico? É material natural, é como você falou. Sim. É tipo um barbante, é uma fibra. Enfim. E é um material que ele não... Com o tempo, óbvio, que não é na hora que você vai colocar o óleo, ele já vai dissolver ali na hora, Mas cara, a galera... Degradando isso com o tempo. Ô Rafa, o pessoal fala assim, o pessoal me pergunta, fala assim, nossa, mas tal carro tá vazando óleo? Eu falei, carro antigo que não tiver vazando óleo, tá faltando. Entendeu? Não tem jeito. Não, ele vai vazar. Ele vai vazar. Vai vazar. Foi feito para vazar. No projeto dele, já compreende isso. É igual baixar óleo, sabe? Esses motores, no manual, consta lá, 1 litro para não sei quantos quilômetros. O período de troca é super pequenininho, né? Não é, hoje você troca óleo com 10 mil. 10 mil é um absurdo. Se você for voltar alguns anos atrás aí, não precisa ir muito para trás.
Exatamente. Ainda mais aqui no Brasil, que você vai abastecer o carro, é gasolina, é rabo de galo, é isso, é aquilo. Não, cada hora é uma coisa. É o uísque de 8 anos, é o uiscão batizado, entendeu? Meu, tudo isso contamina o lubrificante, não é? A Exato. pessoa não entende que tem uma relação super direta, né? O combustível que está no tanque, ele interfere demais na vida útil do lubrificante, né? Exato. Não, combustível é uma coisa que afeta o lubrificante de uma forma que a gente não faz ideia. Né? Isso a gente faz várias análises aí para acompanhar a vida do óleo, enfim, para entender o que está acontecendo. A influência é muito grande mesmo. Né? Eu tenho uma experiência muito legal. Quando a gente trazia carros de fora, a gente trouxe bastante carros importados, carros antigos, né, ali nos 2010, 2012, mais ou menos. E aí era prática comum minha receber esses carros e tirar o cárter, né? Porque é um carro antigo que você não conseguia ter toda a informação que você tinha aqui. É o Então, para raio-x ali, prevenir né? um problema, tirava o cárter, ele falava assim, ó, já vinha um joguinho de juntas junto no carro, né, para examinar. Tirava cárter, tirava as tampas de válvula e tal. Cara, nunca, nunca, nunca pegou um carro com borra. Nunca. Você virava o cárter assim, ó, tava limpo. Usado, é lógico, né? Mas não tinha borra, não tinha nada além de líquido, não tinha nada, zero. Aí você limpava, tava o cárter ali, zero. Você olhava o motor para cima, zero. Zero. Você faz isso aqui no Brasil, isso não acontece. Entendeu? Aqui, se você pegar um carro, a maioria dos carros antigos, e você tirar, vai ter algum tipo de sedimento. Isso é o combustível. Isso não é outra coisa senão o combustível, né? Ainda mais em carro antigo, que basicamente os motores que funcionavam aqui eram os mesmos que funcionavam lá fora e você não tinha gerenciamento para consertar um monte de coisa. Então era uma coisa muito mais crua, né? Uma coisa muito mais direta, né? E, cara, é impressionante. Eu nunca peguei um carro importado, com importação, antigo, que veio com borra. Outra coisa, eu nunca vi um carro antigo com água no radiador. Era sempre aquela solução à base de etileno-glicol, monoetileno-glicol, aquela verde, Uhum. que aquilo também é melado no dedo. Cara, é outro Exato. motor por dentro. É outro motor por dentro, entendeu? É outra vida que o carro vai ter. Bom, a gente pode até falar disso aí depois também, que é um ponto importantíssimo, né? Que é o arrefecimento. Mas É. para fechar a pergunta inicial lá da diferença, né, do óleo de clássico, uma questão aí que até o Suga comentou é a especificação dele, a API. O nosso óleo ele tem uma API da época que a gente Ah, é precisa até de uma verdade. Super classificação importante isso. especial da ANP para a gente conseguir registrar ele, porque é uma classificação que hoje a ANP diz que é obsoleta, com razão, né, para evitar o uso de óleos de menor detergência, enfim, que são obsoletos em carros modernos. Então a gente precisa entrar com um registro diferente na ANP, porque ele tem uma especificação de época que hoje a ANP considera como obsoleto. Então, quando eu falo legítimo ou formulação legítima, é porque realmente é um produto que segue a receita da época. Na época eram lubrificantes da classe SJ. SJ, SF, SH, depende aí de produto a produto ou da época que esse produto se destina a ser usado, né? Mas o Classic 20W50, por exemplo, é SF. Legal, legal. Hoje está em que classificação? Hoje, a A menor mais classificação que moderna. você pode usar, a mais moderna, é a PISP. Ou seja, já tem bastante letra aí que passou, mas você Muita só pode coisa. registrar de SL em diante. SJ não Pessoal pode que mais. está pessoal que tá assistindo a gente está falando sobre os lubrificantes mais modernos, né, os lubrificantes mais antigos, e a classificação para você saber se ele é um lubrificante moderno ou se ele é um lubrificante, né, mais antigo, é sempre a segunda letra depois do S, né? Quanto maior a Boa, letra, boa. né, começando pelo A, B, C, então assim, quanto maior a letra, é um lubrificante mais moderno, entendeu? Ou seja, quanto maior a letra, maior a distância tem que ter do seu carro antigo, entendeu? Você tem que Exato. buscar, dar uma olhada, pega o manual e aí você vai achar esse produto da linha Classic. Por quê? Porque a Motul tem o registro
tem a licença para produzir um óleo obsoleto. Ela está produzindo um óleo que não atende mais às especificações técnicas atuais, entendeu? Nenhum carro novo está apto, né, assim por dizer, a usar um produto da linha Classic. Provavelmente vai dar algum tipo de problema também, entendeu? Você está fazendo uma situação reversa, né? Você está usando um produto super antigo num motor tecnologicamente super moderno. Então, é bem por aí, né? Então, eu acho que essa é uma das maiores diferenças da linha Classic, né? Exatamente. A gente poderia, por exemplo, pegar um óleo que a gente tem no portfólio hoje, um 20W50 mineral mais simples que tem, e rebrandear ele, né? Colocar a cara de um óleo clássico e vender. Mas não é o caso. É realmente uma receita de época que segue a especificação, matéria-prima, por isso ele tem essa especificação. Então, pessoal, vamos dar uma sintetizada aqui, Rafa. Além da pessoal se ligar na viscosidade, tem que se ligar também na classificação do óleo, respeitando a fabricação do motor. Eu acho que a primeira coisa que tem que olhar é a classificação, para depois olhar a viscosidade, né? Acho que tem que andar em paralelo, mas quando for tomar esse cuidado na compra do óleo, primeira coisa, se o óleo respeita a época de construção do motor por conta dos materiais e tudo isso que a gente já falou, né? E depois a viscosidade, que a gente sabe que, de repente, um motor um pouco mais cansado, a gente acaba colocando um óleo uma viscosidade um pouco maior para compensar. Isso é prática comum que a galera tem, entendeu? Então é mais ou menos isso aí que tem que fazer. E hoje no mercado, quem vai atender essa exigência, basicamente é a linha Classic da Motul, é isso? Sim. Para carros clássicos, a gente tem menos especificações. Né? Para os carros novos, sim, aí é bastante importante, porque a gente tem a API, tem a FEA, tem várias classificações diferentes. Mas para clássico, principalmente, óbvio, né? Escolher um produto que realmente se preza a ser um produto que segue a receita da época, que é um clássico de verdade, o tipo de básico que ele usa, se é um óleo mineral, se é um semissintético, e a viscosidade. A API acaba sendo, de certa forma, não tão importante, porque na época o tempo, o intervalo de tempo de uso, de aplicação dessas normas era muito mais longo. Tá. Então você consegue pegar uma faixa mais longa. Hoje já não. Daqui a pouco, ano que vem, já não tem API SP mais, já é outra norma. Então, na época, talvez o mais importante seja a viscosidade, o tipo de básico usado, óbvio, é bom olhar também a norma e, claro, se o produto realmente é especificamente para um veículo clássico. Rafa, vou fazer umas perguntas aqui. Ó. A Gissa, que faz o Hora Delas, que é uma live sensacional aqui também pela Federação, um bate-papo de mulher e a mulherada manda muito bem. E ela está perguntando se a Motul tem óleo para motor 2 tempos. Entendeu? Legal. Oi, Gissa, obrigado pela pergunta. Temos sim. A gente tem, na verdade, uma linha extremamente ampla de produtos. Óleo de motor, óleo de transmissão, motor 4 tempos, 2 tempos pesados, leves, náuticos, tudo que você imaginar tem. E a gente tem também sim uma linha de 2 tempos, desde óleo mineral, semissintético, sintético e sintético para competição, 2 tempos também. Sintético para competição é uma delícia o cheiro, é uma coisa muito legal isso, né? Deixa Ele é cheiroso, de verdade, ele é cheiroso. É super aromático, né? É muito legal, é muito legal. O pessoal tá perguntando aqui também, deixa eu abrir que o Vinícius mandou aqui, ó. O Evandro, quais os lubrificantes indicados para motores antigos? E o reflexo, agora outra coisa que eu acho que o pessoal tem muita dúvida aí, reflexo no prazo de troca. Cara, antes de você responder, eu vou dar assim, um depoimento meu como antigo mobilismo. Pô, tenho carro antigo, tenho carro faz tempo. Eu acho que depois que você tirou da lata, colocou no motor, deu a primeira partida, ele começa a vencer. É contar e aí cada um tem mais ou menos, sabe o uso que fez, quantas vezes andou com o carro e tal. E é por isso que troca óleo de carro que não anda. E você vai trocar, o óleo tá com uma cara esquisita, não tá... Ah, coloquei o óleo 0 e não é. Você vai me corrigir se eu estiver errado, mas entrou em contato com o motor, com metal, com combustível de uma partida que você deu, ele já começa a sofrer ali, né? Já deixa de ser o que estava dentro da lata e ele vai ter um prazo que vai vencer. É mais ou menos por aí, Rafa? É isso aí. É igualzinho se você compra, sei lá, um pacote de bolacha ou biscoito, né? Dependendo de onde você estiver aí, mas
Depois que você abre, ele começa a estragar, ele vai murchar, ele vai perder o cheiro, o gosto. O óleo é a mesma coisa. Enquanto ele está fechado na lata, ele não está em contato com o ar. O ar é um grande agente oxidador, ou seja, oxidante, né? Desculpa, ele envelhece o óleo. E o pior não é isso, porque você abrir a lata e deixar ela aberta, ou depois de aberta fechar de novo, não é tanto problema. O problema é exatamente o que você falou. Depois que o óleo entra no motor, o que vai acontecer? Ele vai estar em contato, além do ar, imagina, dia e noite, todo dia, principalmente quando a gente tem variação de temperatura, condensação, vai ter condensação lá dentro do cárter, Sim, demais, é. umidade indo para o óleo. Que mais que vai ter? Se eu andei com esse carro, ou pelo menos liguei o motor, ele vai se contaminar com combustível. Tudo que for resultado de combustão e todas as porcarias que podem vir do ar ou do próprio combustível, e tudo isso é um acelerador de envelhecimento do óleo. Então, se você rodou com o carro e parou e não usou ele nunca mais, mas eu não vou trocar o óleo porque eu não usei, eu não andei com o carro. Mas ele está ali envelhecendo, ele está estragando e está oxidando. Então, normalmente, se a gente está falando de carro clássico que a gente não usa no dia a dia, não usa bastante, vai trocar por tempo. E Sim. aí a recomendação é mais ou menos 6 meses a 1 ano. Depende do uso. E isso vale para a linha Exato. Classic também? Então, Sim, mas como é que a gente vale para define, todo por óleo. exemplo, como é que a gente define de 6 meses a 1 ano? Porque a gente está falando do dobro do tempo. O que, que o cara, o pessoal que está em casa aí, como é que pode criar uma regrinha aí para dar uma mão pro pessoal? Sim. É um assunto bem difícil, porque a resposta ideal, né, aí eu, o engenheiro falando, né, só através de uma análise de óleo a gente consegue definir o tempo e tudo mais. Mas quem que tem acesso à análise de óleo, né? Vai depender muito da região que você vive, obviamente vai depender do carro. Se eu estou falando de um carro que tem um sistema de filtragem diferente, enfim, se você faz uso dele, por exemplo, você vai na padaria e volta, não é um carro que pega a rodovia. Ou se você deixa ele só funcionando em marcha lenta, isso também não é legal. Óbvio, é melhor que ficar parado, mas Quanto menos você anda, pior é para o lubrificante, né? quanto menos você anda e quanto menos uso normal, entre aspas, você faz do carro, pior é para o lubrificante. Por quê? Marcha lenta, ele não atinge temperatura, ele vai diluir mais combustível, vai se contaminar mais, ou seja, tudo que foge do uso mais normal de um carro para uso diário, para trabalhar mesmo para ser usado, reduz esse intervalo. E aí fica entre esse 1 ano e 6 meses. Infelizmente não tem como eu te falar, não, no seu caso vai ser 7 meses. Mas Tá. é um bom parâmetro o seguinte, 1 ano, o prazo normal, usando o carro e tudo mais, e a gente vai diminuindo à medida que você vai indo para esse lado de uso menos normal, digamos assim. Entendi. Menos uso, né? Quanto mais parado o carro, quanto mais tempo ele ficar parado, menor o intervalo entre as trocas também. Meu, Exatamente. É eu não sei claro se que aqui vocês. também, só um detalhe, desculpa, Fá. Imagina. Estamos falando de carro clássico, que anda naturalmente pouco. É óbvio que se eu andar 20 mil quilômetros, eu também estou judiando do óleo, né? Então eu estou usando ele, mas Sim, falando de pouco uso, é assim que funciona. sim, sim. Meu, eu acho que já deu para todo mundo entender que o lubrificante, ele não está ali só para lubrificar o motor, as partes móveis, né? Ele tem outros papéis dentro do motor, né? Você tem a questão aí de troca de temperatura, dele absorver essa questão que acaba sendo um efeito colateral da combustão. Então, assim, o lubrificante ele vai além, né, de manter tudo com óleo para não ter atrito, né? Vai. Exato. Ele tem Voltamos. várias funções. Deu uma cortadinha, mas eu peguei a tua pergunta. A principal função dele é reduzir o atrito para evitar o desgaste. Isso é a principal. Só que não é a única função. Ele precisa ser detergente, ou seja, ele precisa manter o motor limpo, óbvio, falando de um clássico, na medida muito certa, nem mais nem menos. Ele precisa atuar também como se fosse uma vedação, né? Porque os espaços entre as peças, e principalmente falando entre os anéis e a camisa,
eu preciso ter uma vedação ali para eu não perder compressão. Quem faz essa vedação é o óleo. Metal com metal não funciona, não veda. E tem um outro ponto também. Exatamente, funde. Metal com metal funde. E tem também um ponto importante para clássico, que fica, digamos assim, mais tempo parado, que é a proteção contra a corrosão. E aí tem um outro diferencial também no produto clássico, que é, a gente precisa pensar que se esse carro ou esse motor vai ficar parado por um pouco mais de tempo, eu preciso ter um filme lubrificante que vai ficar na superfície por mais tempo. O óleo, naturalmente, por ele ter uma viscosidade, ele vai se aderir, mas com o tempo ele começa a descer. Sim. Então, um óleo clássico, eu tenho uma característica diferente, que eu não sei falar sempre em português, mas é o thickness, é como se fosse a untuosidade, a capacidade dele de colar na superfície é maior que um óleo normal. Fazendo uma comparação bem grosseira, assim, é como se fosse tipo uma graxa. Óbvio que não é uma graxa, mas é tem uma capacidade mesmo. de se aderir mais. O que você está falando é untar mesmo. O termo é esse. Ó, chegou o Thiago Songa aí, ó, que entende tudo de carro antigo também, que promove, o Songa promove um evento, não sei se você conhece ele, que chama Pé na Tábua. Pé na Tábua. Que ele coloca carros até 1936 para correr, e corre, entendeu? E obviamente que a gente está falando, por exemplo, que um carro que se submete, um carro de 1936 até 1936, que submete a um esforço esse carro pode trocar o óleo com um intervalo maior, né? Aí dá para falar que um carro desse está fazendo um bom uso do lubrificante, né? É engraçado isso, né? Ele está sendo mais bem tratado do que o carro que só fica na marcha lenta, não é isso, Rafa? Nada melhor e mais prazeroso do que a gente ver um carro desse sendo usado exatamente para o que é usado, né? Para o que é feito para ser usado, né? Principalmente sendo colocado numa pista. Para mim isso é sensacional. Não, mas é isso mesmo. Esse, na verdade, deveria ser o uso e é o óleo sendo usado para que ele veio. Exatamente. É isso aí. Ó, o Sérgio Massa, boa noite, Sérgio, tudo bem? Sérgio Massa está perguntando alguma recomendação para carros da década de 50 com uso semanal. Ele está estreando um Jaguar, um XK120, falando então aqui de um motor super moderno para a época, um motor todo de alumínio, duplo comando, né, um sistema de filtragem bastante avançado para a época, diferente de um Fusca, por exemplo, que tem uma peneirinha. Então, é outra pegada, né, de motor dos anos 50, falando que está recém-restaurado. Qual um lubrificante adequado, e é um carro que ele faz uso semanal desse carro, Rafa? Para a gente obedecer à época aí, o Classic 20W50 que você estava na mão aí é um produto legal para ser usado. Exatamente. Esse aqui, Sérgio, ó, procura o Fukuda aí, ó, esse F. Fukuda, esse moço que está aí tomando sol, vendendo coco na praia, chama ele e fala, ó, tô precisando comprar lubrificante e tal, tem meu carro. O Suga conhece bem ele aí, vai fazer às vezes aí, mas você vai conseguir pegar com o Fukuda. E o Fukuda tá falando, gente, tô brincando aqui, porque, putz, eu me sinto super à vontade de falar com a galera da Motu. Acho que é aquilo que a gente falou antes, né? A gente se encontra pouco, mas é um papo gostoso, né, meu? A gente conversa bem, porque acho que a gente acaba falando do que a gente gosta, né? Então, tá sempre de boa, né? E o Fukuda tá falando que a Motul, fora os lubrificantes, tem uma linha completa, né? Que o pessoal tava perguntando isso aí também, né, Rafa? Tem desengripante, graxa de silicone, tem o Fugging Oil para hibernar os carros, que daqui a pouquinho você vai falar sobre isso. Tem descarbonizante para sistema de admissão, tem desengraxante para freio, tem revitalizador de plástico, tem fluido de freio, tem os aditivos para sistemas de arrefecimento, né? Então, assim, tem uma série de coisas. Mas pegando o gancho no Fukuda aí, o que é o Fugging Oil para a hibernação dos carros? Exato. O Fogging Oil, ele é um produto específico, como você falou, para hibernação. E ele é um tipo de óleo que também tem essa característica de untar, né? Uma untuosidade muito forte.
E além disso, ele é um óleo que ele pode ser queimado, ou seja, ele é feito para ser queimado. Ele está feito para ficar ali em toda a superfície da câmara de combustão, para fazer essa proteção. Ele vai ter essa untuosidade, ou seja, para não descer com o tempo, ficar parado. Então ele vai fazer a proteção e vai facilitar no momento da partida também do motor. E aí ele vem numa embalagenzinha, spray de 400 ml, e você, antes de hibernar o motor, com o motor ainda ligado, né, funcionando tudo certinho antes de você hibernar, você espirra esse produto ali na admissão, né, vai espirrando, não continuamente, mas vai espirrando cada vez em intervalos maiores até afogar esse motor. E aí depois que você afoga, você tira as velas e espirra ele direto ali dentro da câmara de combustão. Óbvio, depois volta a vela no lugar. Então, você aplicando ele na admissão, antes de parar esse motor e depois dando ainda esse plus aí na câmara de combustão, você consegue proteger esse motor por muito mais tempo do que se fosse somente com óleo normal. Tá, então vamos lá. Processo para hibernação. Pega a latinha de fogging oil, que é um spray, né? Isso. Dá a partida no carro, deixa ele funcionando, vai lá, já tira o filtro de ar, alguma coisa assim no carro que o valha, e vai dando borrifadas nas entradas dos carburadores ou ali na TBI, se for um carro já com injeção, isso, alguma coisa assim. Vai borrifando até ele afogar, até ele morrer. Exato. Morreu. Você praticamente não é dar uma lavada, mas você deixa com esse produto extremamente bem protegido ali dentro, uma quantidade interessante. Tá. Aí morreu, desliga o carro, pá, tira as velas e borrifa um pouco. O pessoal fazia isso com óleo de freio, você sabe, né? Colocava óleo de freio ou óleo hidráulico com funilzinho, colocava na... Putz, eu já vi vários carros fazendo isso. Para não travar os anéis, para não colar camisa, para tudo isso. Então esse produto ele faz isso de uma maneira profissional, né? Ele substitui, assim por dizer, jogar o óleo de freio ou o óleo hidráulico na cabeça dos pistões pela entrada das válvulas. É isso, Rafa? Exato, porque esses outros tipos de óleos, além de você não ter a lubricidade ideal para quando você for dar a partida, principalmente fluido de freio, é um fluido que não é legal para muitos materiais ali também dentro do motor. Ele pode ser bastante agressivo. A gente sabe o que acontece, por exemplo, se ele cai na pintura, né? Esses fluidos de acaba freio com a pintura. modernos. A pintura pula. A pintura pururuca, literalmente, né? Parece um solvente. Questão de minutos, às vezes. Então, ele é especificamente para isso, para ele manter essa proteção, não deixar nada colar ali dentro, porque você acaba tendo um processo de oxidação que às vezes você não vê, mas acontece ali, porque tem umidade, enfim, tem tudo que não devia ali dentro. Então ele protege a superfície contra isso e facilita na hora depois de você dar a partida. Espera que o Vinícius acabou de puxar minha orelha aqui. Recomendação para carros semanal. Não esquece de perguntar sobre a novidade dos produtos para o Young Timers. Beleza. Meu, eu quero aproveitar e falar para a galera da Motul, que está aí. A gente está falando aqui de um lado da federação, do outro lado pela Motul BR. Galera que está assistindo a gente aí, que não conhece a página, o perfil da federação, curte a gente aí toda semana. Tem uma live bacana. Hoje a gente está aqui batendo um papo no Talk Show. Eu sou o José Paulo Parra, sou o diretor da Federação Brasileira. E toda semana, quando é o Talk Show, é um assunto diferente, com alguma personalidade, alguma questão voltada para o automobilismo, mas tem também a Hora Delas com a Gissa, o Tempo Técnico com o Pagoto e o Papo de Rally com o Marcelo. Inclusive, semana que vem é a vez do Marcelo. Então, galera que não curte a página da federação, vai lá, segue a gente, curte a gente, que o conteúdo é bacana, principalmente se você curte carro antigo, né, Rafa? Acho que a federação não tem lugar melhor para você ficar por dentro do que está rolando com o carro antigo do que na página, no perfil, né, da Federação Brasileira de Veículos Antigos. Escuta, o Vinícius me falou alguma coisa aqui sobre produtos para Young Timers. Galera que não sabe o que é... Meu, deixa eu só fazer um comentário que uma vez você falou, a gente estava falando de óleo de freio dentro do motor, aí você falou que não é muito legal. O óleo de freio, se eu não me engano, ele tem uma propriedade que ele é hidroscópico, não é isso? Que ele absorve a água por conta do sistema de freio, enfim, essa é uma característica dele. Exato. E aí eu vi o cara colocando, um das antigas, né? Colocando numa Mercury, cara, com
com motor flathead, e ele ia parar o carro muito tempo e tal. Aí ele colocou, ele falou, não, eu falei, putz, óleo de freio, eu falei, faz tão mal pra pintura, né? Ele agride. Ele falou assim, não, porque assim, se o motor, quando o motor tiver condensação, se o motor suar, não deixa enferrujar, não deixa colar a camisa, porque o óleo absorve a água e tal. Aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, legal, o óleo absorve a água. Eu falei, e depois, o que acontece com esse óleo que vai ficar lá dentro um tempão? Eu falei, isso vai virar um sei lá o que no cárter desse carro, né? Mas aí eu falei, bom, o cara deve saber o que está fazendo, e ficou por isso mesmo, né? Não sei o que aconteceu depois, mas falta realmente de conhecimento técnico e de ter um produto na prateleira para poder comprar também, né, meu? Esse também é outra questão, né? Esse produto é um produto, pelo menos aqui no Brasil, que eu vejo único. Não conheço nenhum outro produto com a função especificamente que essa. Então, hoje a gente tem esse produto aí para fazer o trabalho do jeito certo. É isso aí. Escuta, fala dos Young Timers. O que tem aí para carros? Young Timers, para a galera que não está familiarizado com o termo, são os que alguns amigos aí, né, chamam de neocolecionáveis, são os futuros clássicos, né, os carros aí que estão chegando por aí. Então, são esses carros dos anos 80, finalzinho dos anos 70, dos anos 90, dos anos 80, 90, que já são assim carros modernos, né? Muita coisa que roda hoje teve origem, né, alguns projetos, falando de motores, né, tiveram início nos projetos dessas décadas mais ou menos, né, Fábio? Sim. Bom, essa é uma linha que foi recentemente lançada lá fora. A gente vai trazer ela aqui para o Brasil muito brevemente. E ela é a linha, como você falou, para Young Timers. Ela está dentro da nossa linha de clássicos, né? A gente tem dentro da linha de clássicos hoje os pré-anos 50, que são os monoviscosos, né? O Classic SAE 30 e SAE 50, em duas quantidades diferentes. Depois a gente tem pós 1950 até 70, que é o Classic 20W50, 100% mineral. O 2100 Classic também, 15W50, que eu já estou falando de um produto semi-sintético, ou seja, para carros um pouquinho aí mais modernos, pós anos 70. Ele é uma formulação que veio do nosso primeiro lubrificante semi-sintético automotivo, lá nos anos 70. E aí, de 80 para frente, que a gente não tinha produto para essa linha, entra os Young Timers. Young Timers é o termo que eu acho que é mais globalmente usado e todo mundo lá fora também entende. A gente tem o Classic 80s, ou seja, dos anos 80 aos anos 90. É um semissintético 10W40. E o Classic Semissintético 90s. já? Semissintético, sim. Que legal. Exatamente. E o Classic 90s, que é dos anos 90 em diante, que é um 10W30. Os dois, eles são semissintéticos, então eles têm uma formulação um pouquinho mais moderna e eles têm uma carga diferenciada de ZDDP, que é um aditivo extrema pressão, principalmente para motores em situações que você precisa dessa proteção quando a gente tem muita carga e contato metal com metal, que às vezes acontece isso no motor, principalmente na parte superior do motor. Tá. Cara, e tem muita diferença de um motor, por exemplo, dos anos 90, a gente está falando aí já de 20, 30 anos, para um motor de hoje, tem muita diferença técnica de construção? Muita, bastante. Pode parecer pra gente, pelo menos para mim, que não faz tanto tempo, mas em termos de tecnologia, a gente sempre fala de curva exponencial, né? Ou seja, a coisa vai crescendo cada vez mais rápido. E hoje a gente tem uma tecnologia que é muito, muito diferente da usada de 30 anos atrás. A gente tem recobrimento cerâmico de superfície interna de motor, ou seja, a gente nem fala mais de usinagem, não é? É um recobrimento cerâmico, já entra na questão química. Você tem tecnologias muito diferentes. A tecnologia é, sim, completamente diferente. Por isso, esses produtos específicos para essa época. Fantástico. O Fukuda falou de um negócio aqui muito legal, que é o estabilizador para gasolina, né? Que é um produto que não está por aqui ainda, mas que daqui a pouco vai estar. Eu falei gasolina, você falou combustível.
Você falou combustível porque você é engenheiro e você quis ser correto? Ou você falou combustível porque ele vale para etanol também, diesel? Não, é a força do hábito, pá. É a força do hábito. É a Parece que a gente gasolina, está sendo então. chato para falar, né? É, não, gasolina, é Não, por gasolina, isso que eu isso te aí, perguntei. gasolina. Porque de repente ele vale para etanol também, de repente ele vale Não, para diesel também, porque, pô, afinal de contas, nos Young Timers principalmente, você tem carro a álcool a partir de 76, né? A Fiat lançou aquela coisa toda, então você tem você tem motores a álcool. Esse produto atende os carros movidos a etanol, que nem é mais álcool, é etanol, entendeu? não, Atende os veículos a movido a diesel também, ou ele é específico para gasolina? não, esse produto aí, o Stabilizer, é específico para a gasolina. Tá, Ele serve justamente para aumentar a vida útil e ele impede o processo de oxidação do combustível, que é o tá. que estraga, né? Cria aquela goma, aquela borra no sistema e ele justamente age quimicamente para impedir essa oxidação. Então, para carros que ficam parados, às vezes combustível a gente não pensa, né? Eu peguei recentemente um carro antigo que ficou muito tempo parado e, cara, vira o tanque é um Não, desastre. vira uma coisa absurda, é. É absurdo. Eu acho muito complicado isso, porque a gente aqui no Brasil, e esse é um assunto delicado para quem tem carro antigo, sabe exatamente o que eu estou falando. A gasolina, nossa, não é gasolina, porque ela tem praticamente um quarto de álcool. O álcool, a partir do momento que ele tá no tanque, que ele fica parado lá, sei lá, um mês, 40 dias, tal, você já tem evaporação, você já tem um monte de coisa, ou seja, você começa a ter um subproduto ali. Os carros que são movidos a etanol, eu acho que a situação é até um pouco pior, porque ele é um álcool com água, hidratado, porque a água é aditiva. O pessoal acha que a água faz mal para o álcool, na verdade ela é necessária, porque o álcool puro ele é ultra corrosivo, né? Ele é uma coisa assim. Cara, o meu irmão comprou uma Silverado uma vez e ele arrumou um fornecedor que vendia álcool direto da usina para ele. Aqui em Ribeirão, aqui na região tem muita usina. E era álcool puro. Cara, Já imagino o que aconteceu. acabou com a caminhonete. Eu nunca tinha visto corroer linha de combustível de aço inox. Mas corroeu assim, como se fosse um canudinho no calor, sabe? Acabou com a picape, com o motor da caminhonete. Acabou de acabar. Então, assim, você tem a água que é aditivo do álcool. Por isso o álcool desse jeito aí fica no tanque e já começa a ter uma evaporação também. Então, assim, é bem complicado essa questão do combustível, né, meu? Sim, é bem complicado. Na verdade, pode soar como uma coisa que talvez vocês não acreditem, mas o combustível, pelo menos a especificação do combustível brasileiro hoje é boa. O É, problema é o que sim, sim. acontece no meio do caminho, É, que é o combustível batizado. É é. óbvio, né? Você tem o álcool, ele acaba sendo corrosivo e tudo mais, mas infelizmente é o que a gente tem que começar a seguir agora com questões ambientais, né? Mas, enfim, voltando ali à questão do produto, ele é compatível sim, que eu vi a pergunta ali com a nossa gasolina brasileira, que tem essa porcentagem relativamente grande aí de álcool, não tem problema. A única coisa é que ele vai agir especificamente ali só na gasolina, que é o que com o tempo vai se oxidando e se cria aquela goma, aquela borra. É isso aí. Galera, a gente está terminando aqui. Antes da gente. Eu vou passar para você fazer as suas considerações, depois eu vou encerrar nossa live, mas antes eu vou pegar aqui o contato do Fukuda, vou passar para vocês. A gente brincou até agora, brincou com o Fukuda e ficou atormentando ele, porque ele é um cara muito querido e manja muito. Meu, o telefone do Fukuda é o 11 em São Paulo, né? 999326297. Liguem para ele, conversem com ele. Ele tem lá a linha Motul, né? Em breve vai ter toda essa linha completa. Ele é um cara super aberto, fácil de conversar. Eu acho que ele sabe falar muito bem, né, dos produtos. Ele consegue de repente bater um papo, dar uma orientação do que usar, do que não usar. Putz, família super tradicional no meio, um cara muito legal. Procurem o perfil aí dele, sigam lá também, chama no direct, chama eles. Quem quiser, né, conversar com o pessoal da Motul também, fica à vontade, chama aí no direct. Eu acho que vocês têm um canal, né, para Sim. sanar todas essas dúvidas. Às vezes, pessoal, eu vi um amigo perguntando aí sobre óleo de performance. A gente está aqui hoje para falar mais de carro antigo mesmo.
mas a Motul tem uma linha gigantesca. Então, quem quiser, quem tiver afim, procura o pessoal. Olha lá, o Suga colocou o telefone do Fukuda. Vai lá, manda uma mensagem para ele. E, meu, eu estou usando o produto da Motul. Já usava antes da gente ter essa proximidade. É muito legal. Torço para que isso dê muito certo. Para que a Motul tenha uma penetração cada vez maior nesse mercado de automóveis antigos aqui no Brasil, porque eu acho que é isso que a gente precisa. São empresas parceiras. Obrigado mais uma vez por apoiarem a Federação Brasileira e outros projetos que eu sei que vocês apoiam também. Obrigado mesmo, cara. Falo agora como antigo mobilista. É difícil uma empresa do porte da Motul acreditar e andar de mão dadas, né, com uma coisa tão pequena como é o automóvel antigo aqui no Brasil. A gente sabe que a gente está falando de números grandes, mas perto da frota é um número muito pequeno. Então, realmente, obrigado. E, meu, eu vou passar a palavra para você fazer as suas considerações finais. Imagina, é um grande prazer poder participar, estar junto com vocês nessa parceria. E não tem essa de grande, pequeno. A gente vai onde a gente acha que tem que ir, que gosta de fazer e tem paixão. Então, é com todo prazer que a gente faz isso, com certeza. Obrigado a todos. É isso aí. Pessoal, obrigado por quem assistiu. A gente está dando aqui 1 horinha de live já. Lembrando que semana que vem tem a live com o Marcelo no Papo de Rally. E foi muito legal hoje esse bate-papo com o pessoal, com o Rafa lá da Motul. Fica aqui um abração para todo mundo. Quem não segue a gente ainda, quem não curte o perfil da Federação, vai lá, dá um curtir, segue a gente que toda semana tem uma live. Pessoal, boa noite, um abraço a todos e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau.